que danado é isso que está acontecendo, essas bolsas no mundo inteiro aí já, né, estressadas. A bolsa já ficou estressada ontem, caiu mais de 1%, né, Guga, chegando na casa aí dos 116 mil pontos. Cenário de ata do FONC, aí, risco fiscal, crise institucional, né, que pegou no mercado de jeito. Como é que você está avaliando aí, né, esse pré-mercado nesse momento, e Bovespa futuro, como é que a gente está começando aí? Bom dia, Débora. Bom dia, telespectadores. Bom, de fato, o cenário vem mudando, né, e toda mudança gera uma certa preocupação por parte dos investidores. Existia, de fato, um otimismo no início desse semestre, o que fez com que o mercado como um todo se posicionasse nas bolsas, né? Então, se a gente for parar para pensar, a narrativa que se tinha no início desse segundo semestre era os resultados vão vir fortes em função de toda essa, né, retomada da economia como um todo e essa necessidade de retomada da economia. E os resultados das companhias, de fato, vieram fortes. Tá? O que está pegando agora? Poxa, a gente teve aí uma intervenção muito forte da China em cima das commodities, que, de fato, se nós pararmos para pensar, tem um movimento positivo, tá? Quando a gente pensa em inflação mundial, que era o grande problema que a gente estava enfrentando há 15, 20 dias atrás, era só que se falava inflação no mundo, né? E, poxa, a gente via esse rally de commodity, né? Tanto petróleo quanto minério de ferro, atrapalhando nesse ponto de inflação. Então, tu viu aí uma intervenção do governo chinês, commodities começam a corrigir, né? Estão aí corrigindo de fato, e isso gera um processo de alívio nessa questão de inflação. Né? Então, não é que tudo seja ruim, né? As bolsas estão corrigindo porque estão se acostumando com esse novo contexto, com esse novo cenário. Na minha opinião, um Fed né, vindo a se posicionar que vai diminuir os estímulos também não é uma coisa ruim. Né? Para mim, poxa, é sinal de que a economia ela está ficando mais saudável, né? Que ela está conseguindo, que a gente está conseguindo superar esse processo todo que foi, né, ocasionado, gerado pela questão do coronavírus. Tá? Então a gente tem que olhar pelos dois lados, porque tu tem sempre um lado bom e um lado ruim. A questão é que, quando a gente investe em bolsa, a tendência que o mercado está gerando, ela importa pra caramba para o investidor. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Quando a bolsa está corrigindo, quando a bolsa está caindo, a gente tem dificuldade de olhar por um ângulo positivo. Né? E quando a bolsa está subindo, mesmo que seja exagerado, a gente tem um excesso de otimismo. A gente olha para o curto prazo, né? O mercado, essa mudança de pensar, né? Essa mudança de cenário, conforme a bolsa vai corrigindo, gera um desconforto, né? gera uma sensação assim, puxa, será que as coisas vão piorar e vão piorar muito? Será que a gente vai ter uma queda de 50%? Porque a gente começa sempre a exagerar, né? O ser humano, ele ou imagina que é tudo mil maravilhas, ou que tudo vai ficar muito negativo, muito ruim. O que eu estou esperando, Débora, é que a gente tenha uma reação de curto prazo do mercado em algum momento positivo, tá? De fato, a gente vem corrigindo, intensificou esse processo de queda, tá? Esse processo de queda pode trazer a bolsa, sim, para aqueles patamares de 110 mil pontos. Eu já vinha conversando isso aqui no Pre-Market com o Felipe e hoje contigo, tá? Que a gente tem esse espaço para voltar aqui para os 110 mil pontos, né? E a gente, querendo ou não, perdeu um nível de referência que era muito importante, que era ali a casa dos 119 mil pontos. Tá? Então, ontem, no movimento intradiário, dentro do dia, aumentou a volatilidade, tá? Aumentou a volatilidade, o que faz com que os movimentos sejam mais amplos. Tá? Então, para hoje, vou compartilhar aqui a tela com vocês, o que eu enxergo aqui para hoje, para que a gente possa entender, para que a gente possa interpretar. Estava aqui olhando, estava analisando aqui meu S&P 500, mas deixa eu voltar aqui para o meu índice futuro, tá? Para a região aqui para um tempo gráfico menor. Para hoje, Débora, tinha dois níveis bem importantes para mim. Tá? O primeiro nível era abrir o mercado acima dos 116.550. Tá? Eu tinha aqui uma expectativa de que pudéssemos abrir acima dos 116.550, e se por um acaso abríssemos acima dos 116.550, eu teria um cenário mais otimista. Tá? Como nós abrimos já abaixo, um gap, o meu nível que eu estava acompanhando é os 114.500, podendo chegar a 113.450. Então o mercado ele começa
a ir se deteriorando, né? A gente começa a perceber que começa a se ter uma pressão vendedora mais forte, tá? O que o investidor tem que acompanhar hoje? O fato de nós estarmos tendo essa movimentação de alta aqui logo após a abertura do nosso índice futuro, porque o índice, né, porque o mercado, a bolsa mesmo, os ativos, as ações começam a ser negociados às 10 horas da manhã, tá? Então a gente está negociando o mercado futuro nesse momento. A gente tem que entender que em algum momento no nosso dia de hoje o mercado ele vai lateralizar. Ele vai tentar continuar a tendência de baixa, mas ele tende a se lateralizar. Isso acontecendo, faz sentido buscar operações de curto prazo na posição compradora. Mas ainda o mercado está muito pesado. Tá? A gente perdeu a região dos 119 mil pontos. Ontem nós não conseguimos voltar acima dessa região dos 119 mil pontos. Tá? O mercado, ele, na verdade, ele abriu com gap de alta, né? Ou seja, com uma variação em relação ao preço de fechamento do dia anterior, corrigiu na parte da manhã, como era de se esperar, em função do vencimento de índice futuro, e depois ele teve, durante um período muito curto de tempo, uma movimentação positiva, um período de curto de tempo que foi da 1h30 da tarde até a região das 3 horas da tarde. Então foi 1h30 só de movimento intenso de alta. Depois foi venda, 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 venda. Tá? Então tem que ficar um pouco atento. Digamos que sim, tá? Tem sinais de que é para se comprar agora? Bom, uma visão é a questão do fundamento e se os ativos estão descontados em relação aos seus fundamentos. A outra questão é toda essa movimentação de fluxo financeiro nas bolsas de valores, tá, Débora? Então tem que ficar um pouco mais atento, porque ninguém quer se machucar e os movimentos intradiários começaram a ganhar um pouco mais de volatilidade. Então não tem que ter pressa, tem que ter paciência, porque de fato as oportunidades elas vão aparecer.